O descontentamento nessa caminhada nossa, ela chega de mansinho, na medida que você começa a se envolver com a única coisa que importa para Deus, que é a pessoa humana. Porque você pode se envolver com coisas e muitas coisas, com administração, construção, compra de bens, mas o que importa para o Senhor Deus é que o vocacionado se envolva com o que ele se envolveu, com aquilo que levou o Senhor Deus a dar, e a palavra foi essa mesmo, ele deu o que tinha de melhor nas regiões celestiais, na criação do seu absoluto da eternidade, que foi o seu Filho. Deus, quando criou o homem, imagino que diz que Lúcifer era da adoração, a estrela reluzente do Pai, ao ponto de querer ser igual, e ele caiu. E na sua queda, e a Bíblia fala que ele desceu como um relâmpago, e habitava certamente no abismo de trevas, e Deus cria o homem. Cria o homem agora uma coisa bem frágil, do pó, e colocou nele o senso de inteligência mais que todos os seres criados, e para que tenha comunhão com ele. A palavra diz que todos os dias Deus o visitava. E ele tinha um diálogo com Deus. Adão tinha aquele diálogo com Deus. Eu quero colocar uma coisinha aqui nessa nossa caminhada para mostrar o ponto do conflito de um vocacionado. Ponto mais severo, que às vezes a gente não percebe esse ponto. Quando o homem está criado, que nós não sabemos quantos anos, quantos milhares de anos percorreu até a queda, porque ali passa a contar, a cronologia da existência, me parece, na minha simplicidade teológica, me parece que a partir dali começa a contar. Foi a partir da queda. A primeira vez que a história registra que Satanás conversa a viva voz com uma pessoa foi com Eva, induzindo ela a ter cobiça por uma coisa bonita, agradável aos olhos e bom para se comer. A partir daquela data, porque Satanás não fala com Adão, mas fala com Eva. A partir dali, todos os conflitos que o homem teve foi diretamente com homens e com mulher. A mulher e o homem. Não teve mais com Satanás. Ele, a partir daquela época, ele passa a influenciar as pessoas. Então, você vai estudando, você encontra desde o princípio a dificuldade de Abel foi Caim. A dificuldade dos homens da história foram outros homens. A dificuldade de Noé foi a crítica dos homens, influenciado por Satanás. Eu pulo bem mais para frente agora, a luta de Moisés não foi com Faraó. A luta de Moisés, ele venceu tudo lá, mas a luta dele foi no deserto. Quando levantaram-se contra ele, foi pessoas assim nos olhos. Nunca foi Satanás direto, sempre foi com pessoas. Um líder não tem luta com o diabo. A Bíblia diz que resista o diabo e ele fugirá, mas corra-se da influência do pecado que bate no teu coração e na sua vida. Então, foi baseado nisso que eu fui meditando sobre esse assunto quando caiu sobre mim a incumbência de falar sobre conflitos, ou desmotivação.
essa alegria que a gente tem quando você entra no diaconato de uma igreja, você é útil na portaria, você é útil no serviço, você é útil na distribuição dos elementos da Santa Ceia, você é uma pessoa, nós queremos ser úteis. Tudo começa com essa vontade de servir o meu pastor, servir a minha igreja, servir os meus irmãos. Você servir na escola bíblica dominical, você servir junto com a juventude. Você tem sempre esse desejo, e foi assim conosco. Comigo, desde adolescente, eu tinha essa garra, esse prazer enorme. E nesse envolvimento nosso, nós temos conflitos com pessoas. Quem traz mais conflito para pastores, às vezes são outros pastores, são colegas, são obreiros, são diáconos. O rebanho não dá problema, mas os líderes dão. Aí você pergunta, está fora do reino? Não, a pessoa está salva, vai para o céu, mas sofre uma influência maligna num item da vida. Aí eu pesquisando, buscando por que isso acontece com as pessoas. Quando você levanta ela, quando ela salienta no ministério, por que acontece? Existe uma coisa maligna, nascida da natureza humana, chamada vaidade. Todo indivíduo com a pontinha de vaidade, chega uma hora que ele mostra esse lado feroz, esse lado ingrato, esse lado grosseiro, porque a vaidade alimenta essa praga que normalmente o indivíduo carrega com ela. Simplicidade, misericórdia, amor. Por isso, orar sem cessar, como Paulo disse, por isso, ser imitador de Cristo, imitar Cristo. Imitar Cristo, de manhã, de tarde e de noite, imitar Cristo todo o tempo. É o objetivo, é o principal de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Eu escrevo, eu vou ler muito aqui, queridos, porque eu queria que vocês lessem. Como eu não tive, vocês que chegaram agora, eu quero informar que eu trouxe um pendrive para copiar. Uma cópia para cada um. Não foi possível. Dá 400 folhas ou mais, são 4 páginas que eu escrevi. Isso vai sair na revista e nós vamos colocar. Eu estou abrindo o meu e-mail para quem quiser. Só cita o nome do seminário e eu rebato de volta para vocês. Ok? Posso repetir mais uma vez para dar continuidade? PP Antônio Costa, 70. B de Bahia, P de Paulo, Antônio Costa, 70, @gmail.com. Eu digo aqui, há uma questão a ser respondida por todos. Eu imagino que aqui a maioria é de pastor e pastoras, e que quem não é gostaria de ser, está no caminho, está pastoreando alguém, sem título, está edificando alguma vida. Eu começo dizendo sobre uma questão a ser respondida por todos os que desejam, aspiram ao sonho de um dia ser pastor de ovelhas. De onde procede? De onde vem esse seu chamado, a sua compreensão desse chamado? Porque você ora, você busca aquecer o seu coração, ou então o seu líder, pastor, percebeu em você uma vocação. Isso aconteceu. Aqui tem uma pessoa aqui, foi o meu primeiro pastor que eu ordenei em Brasília, está aqui na frente. O pastor Newton Neto. O Newton, eu identifiquei um chamado no Newton. Aí investiguei o Newton, o avô dele era pastor. O pai dele era pastor. E ele era o meu ministro de música lá em Brasília. Eu disse, esse camarada liderou a minha juventude, ele liderou, foi maior efervescência, alegria, e fervor, e trabalho, e evangelismo daquela juventude. Aí eu chamei o Newton e falei, Newton, eu identifiquei em você um chamado ministerial. Depois eu falo, depois ele fica de pé. Aí eu falo com ele, eu identifiquei você, é de família, Deus. E isso não é herança de pai nem de avô. Isso é vocação.
camarada era convicto, o cara fazia um serviço bem feito, o camarada era fiel. Esse tempo todo, tem mais de 20 anos que ele é ordenado, não sei se dá 25, 20, 25? 26, aumentou num ano que eu pensei. 26 anos eu ordenei, o meu primeiro pastor em Brasília. Então, o líder precisa estar atento em pessoas que têm um chamado, uma vocação. Passar pelo menos 1 ano, 2 anos sem falar nada com ele, só prestando atenção e olhando, se for o homem olhando a mulher, porque a mulher pode ser uma grande bênção e um grande problema. E se for a mulher, olhar o marido, porque ele pode ser um grande problema, pode ser um enrosco na vida do chamado da mulher, sabe? Tanto vale para um quanto vale para o outro, tá? E o Newton, eu identifiquei. Eu estou falando da primeira linha da minha apostila. De onde vem a sua compreensão e o seu chamado? Você diz, não, meu pastor identificou, me falou, eu não esperava, nem esperava isso. Aí me despertou para isso. E assim vem. E os que eu não observei muito tempo, de certa forma, andei precipitando, eu errei. Olha, gente, acertei muito mais, mas errei algumas vezes. Eu tenho aqui, eu não tenho vergonha, não tenho nada para dizer que eu erro e erro muito também. Agora, luto para não errar, porque os erros que eu cometo, eu carrego na pele. Eu pago eles, mas pago sem reclamar, assumindo o dano e sem querer me justificar. O que foi? É que eu não observei a recomendação de Jesus: rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhador, porque tu não sabe escolher. Então, o pastor não pode perder a visão de quem o chamou, que foi Deus. Esse fogo, essa coisa, essa paixão para fazer alguma coisa no reino dos céus, não vem nem do seu líder, nem de você, vem do Espírito Santo, que é o mordomo da igreja. É quem dirige aqui, dirige a nossa vida. Então a gente não pode perder isto. A gente tem que estar focado nisso. Apanhando, sofrendo, observando as suas limitações e mais avançando. Se tiver sempre esta certeza de que está a serviço do rei, manterá acesa a sua chama, a chama do seu chamado. Na hora que você tiver uma dúvida, você começa a ver um pouco de trevas na sua caminhada sacerdotal. Consequentemente, a paixão também permanecerá viva. Essa paixão pelas almas e pelo que se faz é o que fortalece a cada dia para ouvir a história das pessoas, suportar seus defeitos e exigências e principalmente amá-las. Irmão, engraçado que a gente ama as pessoas, mas ama as pessoas bacanas, as pessoas boas, né? A gente tem dificuldade com pessoas azedas. É o seguinte, eu quero dizer para você o seguinte: o amor sacerdotal não é gostar de tudo, mas é amar todos. Pense bem uma coisa. Você gosta de quase tudo, de muita coisa nas pessoas, você gosta. E tem pessoas que você não gosta, mas é obrigada a... Você ama a qualquer pessoa. Eu trabalhei muito com pessoas, com mendigos, pessoas pobres, pessoas sujas, absolutamente sujas. Eu não podia gostar daquela pessoa, mas eu tinha uma piedade dessas pessoas. Eu não podia abraçar aquela pessoa como se abraça uma pessoa limpinha, cheirosa. Eu, glória a Deus, e tinha que dar um sorriso para ela. Eu não podia fazer isso, que eu me melava todo. Eu me lembro que eu tinha um zelador lá na igreja, que ele era mais evangelista. Mas era ruim de serviço, mas bom de evangelização. Trabalhar era uma tristeza, mas o camarada evangelizava todo mundo, eu segurava, eu gostava. Mas ele não faz nada. Ele não faz nada, mas não é da tua conta. Eu sei o que ele faz. Então, cara, como não era um só, eram os três, os outros trabalhavam
E ele evangelizou tudo, porque lá era assim, de mendigos pedindo. O camarada chegava lá para pedir a coisa, ele chamava para uma sala, abria a Bíblia e pregava para aquele cara um tempo. O cara doido para largar ele e sair. E ele, Bíblia no sujeito. Aí depois dava comida, na igreja sempre tem comida, tem uma coisinha, tem coisa, dava comida para o cara, e o cara ia embora. Mas era uma bênção aquele camarada, eu amo, sabe? E eu fiz dele meu diácono. Ah, meu diácono, é uma bênção. Você não precisa só de quem trabalha, não. Trabalhar até um animal bem treinado trabalha muito bem, né? Você precisa de servo, de pessoas boas, né? Que também trabalha, mas se não trabalhar, se ele é o servo maravilhoso do Senhor, não suporte. Então, chega um mendigo lá, que um empastelado, a cabeça dele estava aquele grude só, aquela manteiga, aquela bagunça assim e tal. O meu zelador pega aquele mendigo lá e traga para o meu gabinete. E eu, quando ele para o camarada assim, disse, meu Deus do céu, até para expulsar o bicho que está nesse camarada aqui, a gente vai ter uma luta aqui no gabinete. Olhei e falei com ele, escuta, tem sabão de coco, aquele sabão branco, né? Aquele português amarelo, aquele sabão legal que lá. Tem. Eu falei, pega uma barra daquele desse tamanho aqui, leva ele para o banheiro, até acabar o sabão. E quando tiver sabão, você diga para os camaradas se esfregando lá, e vai lá no depósito de roupa, para pegar a roupa para ele. Baixa a roupa que dei para ele, certo, tá certo. Aí fez uma oração com o camarada, eu orei com os olhos abertos, porque poderia pipocar um negócio ali, orei tudo, saí. A minha mão ficou toda melada mesmo, meti a mão na cabeça dele ali, em nome de Jesus, que todo mal, demônio que está acabando com essa vida, larga ele e tal. Aí tudo bem. Mas então era assim, isso é um trabalho bom. Mas aquele sujeito me fez analisar sobre essa frase, gostar e amar. É assim, gente. No reino de Deus, o chamado sacerdotal te leva para isso. É disso que nasce, por exemplo, o Projeto Sertão, Médicos no Sertão, essa coisa toda, sabe? A igreja da Ceilândia, Filemon, que segurou para mim depois, pastor Filemon, que é da nossa igreja em Ceilândia, foi aberta assim, dando assistência a pessoas que não, via de regra, não se gostam, mas que se amam. São pessoas carentes, pessoas muito estragadas na vida. Nós precisamos aprender a amar absolutamente e esquecer se você gosta ou não. Esse é o caminho. Entendeu, irmãos? Deixa eu falar, Nilton, fica de pé. Nilton, falei do Nilton aqui, é porque eu não gosto de apresentar, porque ninguém na igreja é estrela, sabe? Mas foi ele lá, fica aí. Baixinho invocado, sabe? Fica é um grande sujeito, tá? É um grande sujeito, graças a Deus. Em todos os sentidos, um grande sujeito. Manter aceso essa caminhada nossa, nós temos que vigiar realmente, porque eu vou falar um bocado de coisinha aqui para frente. Quantas horas tem essa mensagem? 3? Olha, a paixão, eu digo como consequência, ela permanecerá viva, se a gente tiver atenção nisso. Essa paixão pelas almas e pelo que se faz, é o que fortalece a cada dia, é que nos dá força para ouvir as histórias das pessoas, tá? Somente quando lidamos diretamente com Deus, então é a questão de uma vida de reflexão, de oração, de meditação, de conversa com Deus. Nessa luta, nessa caminhada, irmãos queridos, eu aprendi uma coisa. O recolhimento para a gente dobrar o joelho e ficar orando com a cara no chão é uma coisa muito importante. Mas o mais importante que eu descobri é a oração de todos os momentos. De todos os momentos. Você está no seu carro, você clama ao Senhor. Você está no seu trabalho, você clama ao Senhor. Você faz da sua mesa de trabalho aqui um santuário de oração. Isso é muito importante. É muito importante. Os circunstantes, as pessoas, os seus colegas descobrem isso. E te respeitam por isso. Te respeitam por isso. Sem você ser um piegas e um chato. Exortando os seus irmãos e seus colegas de trabalho, dizendo que eles estão com capeta. Não é assim. Você
Tenha piedade das pessoas, e tem gente de todo jeito perto de você, no seu trabalho. O que a gente tem que ter? Piedade delas. Piedade. Falar de Jesus, gostar. Você não gosta do que ela faz, mas ela merece o seu amor, o seu jeito de ser decente para com elas. Eu digo exercício do cargo. No exercício do cargo, nós deparamos com os nossos limites. Você vai saber o seu verdadeiro limite de piedade, de conversão, de tolerância. E você acaba descobrindo os defeitos que você não tinha descoberto em você, é no exercício do ministério sacerdotal. Porque no ministério sacerdotal você lida com gente, e quem lida com gente lida com conflitos. Conflitos de todas as naturezas, de todo jeito. Não tem só um conflito, não. Nessa nossa caminhada no sertão, nessa semana passada, né, Josué, que o Nilton quase morreu de tanto dar gabinete. Depois que ele estava estafado, quase caindo, eu fui ajudar ele. Cada pessoa que passava pela equipe médica ia para o gabinete pastoral. E nós íamos orar. Eu fui à tarde para lá e dei um tempo, o Nilton não estava. Aí estava comigo o Henrique, do sertão, da igreja de Carianha, lá do sertão, de pé, Henrique, o pessoal saber quem é você. Esse é o meu missionário lá em Carianha. A igreja mais bonita do sertão. Cadê? O Naldo não está aí não, né? Tu está aí, né? É o outro da igreja de Juvenilha, fica de pé aí para ver. O primeiro impacto de saúde foi lá. Igreja linda, linda. Isso aí. Então, o Henrique estava comigo nesse gabinete e chega uma senhora com um filho rebelde, um filho terrível. Quem levou isso lá foi um médico da nossa igreja, lá do Nito, o Gustavo. Gustavo está aqui? Nesse meio aí não, né? Gustavo foi para outro seminário, né? O Gustavo é médico. O Gustavo atende o casal, a mãe e o filho, e leva para o gabinete correndo. O Gustavo não voltou, chegou lá, chegou. Eu vi que o Gustavo, bispo, caso é muito especial. Esse negócio aqui. A mãe do rapaz, tão aflita. Tão aflita. E esse cidadão, esse filho dela, um rapaz, o médico estava atendendo ele deu uma risadinha. Assim, o pastor disse que é um espírito maligno, de deboche que está nesse cara. Ele disse, esse troço pode pipocar aqui no gabinete, ele atendendo na medicina, ele leva para o gabinete. Quando eu estou falando, ele também deu aquela risadinha assim, sádica. Eu disse, demônio, você não vai estragar esse gabinete aqui. Aí eu virei para o lado da mãezinha dele, aflita, sofrendo, machucada. E depois que ela falou e tal, eu vi o garoto, eu falei, olha, vamos fazer um negócio aqui. Olha para os olhos desse menino aqui, que é teu filho. Fala o nome dele. E o Henrique estava do meu lado assim. Eu falei, fala o nome dele. Ele disse, meu filho fulano, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo por todos os males que você tem me feito. Aí ela não esperava. Eu disse, eu lanço a reconciliação, o perdão aqui, que o demônio, não vou precisar nem expulsar o demônio desse cara. E ela falou, aí eu repeti, e ela repetiu. Eu falei, a senhora pode não estar nem querendo, a senhora está com raiva do teu filho. Mas essa declaração é racional. Pensa se não é verdade que a senhora quer. Aí mandei ela repetir o perdão para ele. Aí virei para ele, agora peça perdão à tua mãe, olhando nos olhos dela e falando o nome dela. Minha mãe fulana de tal. Eu lhe peço perdão pela... Olha que negócio estranho, irmão. São coisas do momento que você faz quando lhe acontece um fato desse. Então, na caminhada você encontra várias coisas da vida. Se eu entro logo de cara ali e expulsasse o demônio do cara, ele ia dar um trabalho, a mãe não ia entender nada, ela podia também ficar possessa e você se embaraçava todo. E demônio não cabra forte daquele, sujo, debochado. Um pastor de 77 anos tinha que usar mesmo a fé e dominar em nome do Senhor.
Então eu aprendi o negócio imobilizado, mão para trás, joelho no chão. Que isso acontece mesmo, isso já aconteceu muito. Então, eu oro, aquele ali foi um negócio fantástico. Aí depois oramos, fiz eles repetir a oração, de pedir de perdão a Deus, de conversão a Deus. E está lá, o pastor Henrique vai tomar conta deles lá. Vai lá atrás daquele cabra lá, viu? Que ele precisa muito. Então, no exercício dessa função, você vai caminhando e vai encontrando coisas diferentes. Essa é a glória do nosso trabalho, quando é desse jeito, tá? Mas eu vou andar um pouquinho para frente aqui, para vocês vão ver a origem do descontentamento de uma pessoa. Irmãos, que coisa estranha. Como é que você fica descontente servindo a Deus? Como é que você se entregou, você recebeu oração, você recebeu imposição de mãos, um presbitério se reuniu e orou por você, te ordenou o ministério sacerdotal. Irmãos, esse ministério sacerdotal é real, isso não é uma fantasia. Isso não é a nomeação de serviço público, não. Você dá uma canetada e nomeia o camarada. A função sacerdotal, a ordenação, ela é para sempre, você vai morrer com ela. Você pode até abandonar ela pelo caminho, fazer qualquer coisa, mas você vai levá-la até a presença de Deus. Não tem jeito. A nomeação, a ordenação sacerdotal, feita por um presbitério, biblicamente feito, caminha a sua vida inteira com você. É por isso que tem que ter esse status, esse jeito, essa sensibilidade, essa forma de fazer. Porque você não pode deixar de fazer. E você não sabe fazer. Sabedoria para fazer. Sabedoria. Esses tipos de oração por determinadas coisas, o Espírito Santo é que dá a inspiração. Se o Espírito Santo não der, você vai fazer errado. Para, pensa, ora, analisa e deixa o Espírito Santo colocar a palavra na sua boca. Ele coloca e dá certo. Eu digo aqui, depois de algum tempo, depois de você, quando você confronta com os seus limites, olha só, devido à variedade de serviços e à exigência do rebanho, e considerando que o pastor tem família, ele conclui que não dá conta dos encargos do cargo. Isso é real, meu irmão. Você conclui que não dá conta de todos os encargos do seu cargo. Você tem mulher e tem filhos. Se não tem, tem esposas. Se não tem mulher e filhos, bom, você precisa ter, né? Depois de algum tempo, sente que não consegue atender à demanda do chamado. Fica num beco sem saída. Agora eu já estou, e aí? Deixa eu aproveitar esse tiquinho de prosa nossa aqui para te mostrar. Quando o bispo Roberto me pede tempo integral, eu vou citar muita coisa assim, pessoal, e vocês me perdoam por isso, porque são histórias da vida que valem. O bispo pede para mim tempo integral. Eu me dou tempo integral para a igreja. Um dia, 6 meses depois, eu estava com um projeto quase pronto da construção da igreja, sem dinheiro e sem gente, e eu não sou afoito em nada. Eu parei no canto do terreno assim, olhei lá para aquela capelinha e me deu um baque de covardia, de inutilidade, de tragédia. Eu cheguei a achar que eu era um irresponsável, um louco, com 3 adolescentes e uma mulher assustada. A Esté está por acaso aqui? Criada, filha de pastor, irmão pastor, e que esse pastor viajava pelo Brasil todo. Esses meninos estudavam um pedaço aqui, outro acolá, outro acolá, outro acolá, e os garotos nunca podiam concluir curso nenhum em lugar nenhum, porque o pai vivia de lugar. Assim não era Valmir. Valmir está me escutando aqui. Esse é o meu professor. Então, eu paro ali, meus irmãos queridos, aqui, eu parei naquele canto, olhei assim. Eu que sou um cara que nasceu trabalhando, trabalhava feito um doido naquele banco. Agora, pastor de igreja, isso, pastor, onde é que passou pela minha cabeça
aguentar um dia na vida desse jeito. Isso é o maior lance de irresponsabilidade de um sujeito. Eu disse, meu Deus do céu. Falei, pastor, primeiro, pastor não tem salário, eu já tinha me demitido. Pastor não tem salário, pastor não tem emprego, pastor não tem aposentadoria, pastor não tem nada, pastor é um Zé Ninguém. Pastor é um Zé Ninguém. Os lá de fora chamam de ladrão e os de dentro acham que você é incompetente. Aí eu fico querendo matar os caras, mas não tem jeito. A Bíblia diz para não fazer isso, eu li a Bíblia. Eu disse, cara, eu estou perdido aqui. Olhei aquele negócio assim. Eu disse, e agora? Beco sem saída. Eu cheguei no meu limite humano. Aí, como eu continuava crente, né? Pensei, Jesus, Deus tem jeito para mim? Não tem. Para vocês terem uma ideia, eu passei 6 meses vivendo de poupança que eu tinha de reservas, até ir ao Rio de Janeiro perguntar a Bispo Tito como é que eu ia viver. Era uma congregação do Rio, Brasília, uma congregação do Rio de Janeiro. Eu fui lá, como é que eu vou ver? Tu não tem seu salário, Tito, é assim. Eu falei, Tito, eu não sou empregado de ninguém, não. Estou demitido do banco, pedi demissão. Tem salário, não? Eu quero saber sustento. Não é salário, porque pastor não tem salário, tem sustento. Na minha humilde coisa aqui. E aí, Tito falou, é tanto, bota tanto. Ele piscou num papelzinho assim, um tanto assim. Eu peguei, eu falei, mas não vai escrever, nem nada. Não, me entregou assim num papel e eu olhei assim. Eu em pé aqui na frente do Tito. Eu disse, quase que eu pensei, olha, irmãos, deixa eu contar para vocês um negócio. Eu trabalhava com empresa, com contabilidade, com coisa certa. Eu era um cara extremamente enquadrado em estatutos, leis. Eu era um sujeito muito organizado, super organizado. Tudo meu era certinho. Quando ele pôs aquele negócio, eu falei, só isso aqui? Eu falei, tudo bem. Que Deus te abençoe. Desculpe. Desci, Botafogo, peguei o táxi para a rodoviária, peguei o ônibus, fui embora para Brasília. Assim, Deus não dá. Tito, essa igreja bonita, organizada, com louvor certinho desse jeito. Aquele oitavado assim, com um númerozinho assim. Não aguentei mais. Eu estou contando como brincadeira para vocês. Foi exatamente esse negócio. Aí cheguei lá, chamei o tesoureiro, eu organizei logo ali aquele pessoal que mexe com dinheiro, com administração, com compra de coisa. E falei, chama o contador, dá isso para ele, e eu não quero ver, bota isso na minha conta é essa aqui. Isso aí. Porque eu mesmo não tinha coragem, para tirar o salário, para tirar essa ajuda de curso. Mas o negócio é muito engraçado, sabe? Esse foi o segundo conflito. O primeiro foi essa de eu ficar ali com essa sensação de vagabundo mesmo, sabe? Abri os meus telefones para hospital, para tudo. Todo mundo passou a me dar serviço. Eu não saía de hospital, não sei de onde, levantando-se daquela correria medonha. Então, quando eu cheguei, encontrei os meus limites, que eu entrei nesse desespero, eu estava nesse período lá orando, só para contar, aí vem uma voz alta aqui atrás, na minha cabeça aqui por cima, naquele cantinho do terreno, e diz assim, olha, porque o meu problema foi que eu pensei nas minhas 3 filhas, 3 crianças, elas já terminando o fundamental, entrando no 2º grau já, 2 no 2º grau, uma está terminando o fundamental, elas eram assim, meio precoce aqui as meninas, e
Aí Deus disse, faça a minha obra e eu cuido da sua família. Essa voz, ainda hoje eu sei ela certinho, não errei a frase. Eu disse, tudo que você puser a mão para fazer, eu farei prosperar, me jogando lá para Deuteronômio 28. Aquilo bateu. Quando aquela voz soou aqui, que eu olhei quem era que estava falando, não tinha ninguém, era só a voz mesmo. Me acalmou, tranquilo, aprovei o projeto, continuei trabalhando 16 horas por dia. Todo dia que eu era culpado de tudo. Não desse certo, eu era culpado. Se desse certo, era o senhor. Não estava errado, era eu. E eu estava certo. E eu estava certo. Quando dá certo, foi Deus. Quando deu errado, fui eu. E o problema é que até hoje é assim. Se com vocês é diferente, eu não sei. Se com vocês é diferente, vocês são privilegiados, né? Então, quando você chega no seu limite, devido a essa variedade de atribuições e tal, você chega nesse momento. Olha, depois de algum tempo, você sente que não dá conta, você entra nesses conflitos medonhos que eu estou falando, e não tem saída. Por um lado, você não pode desistir, você não sabe como desistir, você não vai desistir. Você não desiste, a maioria das vezes, é por falta de opção mesmo. Você já perdeu o emprego, você já não tem mais o que fazer. Se tiver essa opção, até que você era capaz. Mas como não tem, o cara não tem a opção, tem que ficar ali. E agora? É dar a cara a tapa. É dar a cara a tapa. Aquela irmãzinha, mas o senhor hoje falou, não gostei do que o senhor falou hoje. Então, você fala para os outros gostar, aí você quer justificar. Não tem esse negócio não, viu? Olha, você não tem opção, né? Falta opção. Por outro lado, tem uma coisa além da opção. É que você tem um sentimento de responsabilidade pelo seu chamado tão grande dentro de você, que você fica naquela, eu saio, eu não tenho opção para sair. Mas eu volto por lá de cá, Deus, mas isso o Senhor me chamou de verdade. Esse é o meu chamado. Aí você volta para a sua mediocridade, lendo, revendo a Bíblia. Se você é cantor, você pega lá a sua viola, começa do ré, mi, fá, para ensaiando o hino. Então você começa a se acender, a crescer de novo no chamado. Então, graças a Deus que para nós não teve opção, né? Não teve retorno. Mas existiria retorno para muitos que nessa hora balança. Porque quando você chega no seu limite e você faz o serviço que você não está preparado para fazer. Porque uma coisa ela é certa. Você é um cara comum como qualquer pessoa, agora fazendo um serviço incomum que não é qualquer pessoa que faz. Lembra sempre disso. O meu serviço não é um serviço comum. Eu sou, mas o meu serviço não é. Entendeu? Jesus, quando nasceu, o homem nasceu comum. Mas tudo que ele fez foi incomum. E fomos chamados para este serviço. Então, queridos, agora vem o problema, sabe? O sofrimento se torna muito grande, às vezes, se você não volta. A solidão toma conta, coisa da função. Daí o descontentamento ministerial, acompanhado pela insegurança no exercício do chamado. Às vezes você não tem uma pessoa, você não é de estar partilhando a sua vida, nem com a sua mulher. E, aliás, com ela é que você não deve compartilhar a maioria das coisas mesmo, porque senão aí que você vai somar a luta, sabe? Você tá perdido. Por que você não pode compartilhar com a mulher? É porque ela não foi ordenada, ela não foi chamada. E se foi, então você é que tem que ser o outro lado, virar aí para não saber de nada. Entendeu? O descontentamento, quando ele se instala nessa vocação, na vida de alguns pastores, da maioria de nós, é que você não consegue ajustar a chamada, as demandas ministeriais e familiares, assunto de família e de ministério. Você não consegue ajustar isso à realidade de Deus na sua vida e no seu chamado.
Eu tive o privilégio que a maioria aqui não teve, porque quando eu fui chamado, eu tinha 43 anos, quando eu assumi aquela igreja, e minhas filhas estavam terminando o fundamental, indo para o 2º grau, outros já quase saindo do 2º para a universidade. As minhas filhinhas já estavam grandinhas. E elas cresceram comigo dentro do carro, girando para congregações, abrindo igreja. Então, elas estavam já, e eu pude dar muito tempo para elas na infância, carregando, andando. Eu era um cara bem caseiro mesmo, paizão das minhas filhas. E eu não fiz o que muitos fazem hoje, que larga os filhos, larga a mulher e fica mergulhado em serviço da igreja e chega em casa sem paciência com a mulher e sem tempo para as tuas filhas, os teus filhos precisam sempre sentir o teu suor e saber o cheiro do teu suor. Não é do teu perfume, não. Até pode ser, perfume você muda. Perfume você muda, o seu cheiro não. O seu cheiro é mesmo. Você não muda o cheiro do seu... Eu não vou falar tudo aqui para você. Você sabe, não sabe? Então, pelo outro lado, vem a busca pelo sucesso ministerial e a crise da tirania do urgente. O urgente te esmaga. Isso tem levado a muitos lares cristãos, lares de pastores, a uma derrocada, a uma queda, a um estrago sem precedente. Você sabe, eu cresci na igreja acompanhando sofrimentos de líderes. Eu cresci na igreja acompanhando sofrimento de filhos de pastores. Filho de pastor como filho de qualquer um. Só que ele é tratado como se ele fosse especial. Todo mundo cobra dele uma postura do moleque como se ele fosse pastorzinho. Olha, o moleque é normal, cara. Ele é que nem o seu. É que nem o dos outros. Ele é que nem o filho dos outros. Mesma coisa. Agora, você ensina caráter para ele, ensina jeitinho de ser cristão direito, ler Bíblia com o menino, faça o menino dar lição de moral também nos outros, que dá certo. Entendeu? Sem achar que é melhor, tá? Por ser filho de pastor. Antes da gente pregar, antes de se pregar aos de fora e ensinar, o pastor deve pregar, ele deve ler a Bíblia para ele e para a família, primeiramente. É muito triste quando a pessoa lê a Bíblia para fazer sermão. Lê a Bíblia para pregar-me o sermão dela aqui dentro. O que ela ensina aqui para esse pobre mortal aqui, pecador. Isso é que é importante. Há quem estuda bastante, faz excelentes sermões, mas não vive nada daquilo. E eu conheço gente assim, infelizmente conheço. Queridos, viver a palavra para um líder é fundamental. Viver. Nós estamos trabalhando sobre integridade. Você nunca vai ser íntegro como você quer e como você propõe. Mas você deve sempre querer, todos os instantes do dia e da noite, ser íntegro. Você deve sempre buscar ser íntegro. Aqui e ali você vai se pegar numa coisa que você não quer. Não tem jeito, você não está ainda transformado. Depois que essa matéria for sepultada e ressuscitada e transformada, não vai ter mais esse perigo. Mas assim, quando tivermos vestido dessa matéria, nós vamos estar nos arrependendo, vamos estar nos reconciliando, vamos estar pedindo perdão, nós vamos estar nos misturando com as pessoas, porque somos normais. Sendo normal, nós não vamos alcançar o grau de integridade que nós estamos propondo e falando nesse seminário. Agora, querer e buscar, isso sim, é o nosso dever. Amém, queridos? Então eu falo nessa questão de viver, sabe? É quando você começa a perder a sua autoridade ministerial. Meu Jesus, eu só estou na primeira folha ainda. São 4. Quando você começa a perder, gente, perder essa graça, essa autoridade, essa alegria, mas é perda, isso é perda mesmo, sabe? Porque o tempo passa, o que está perdido, que o tempo passou, você não recupera. Não tem jeito, sabe? Então você começa a perder a autoridade da função, a confiança, e começa a perder, se quebrar nesses princípios. É a queda ministerial do vocacionado. A queda quer dizer que você perde, você
cai por não fazer como devia fazer direito, esquecendo de cuidar de você. Eu cuido dos outros, não cuido de mim. Eu oro para Jesus curar os enfermos, mas eu não faço nem um pouquinho de exercício e nem cuido da minha alimentação. Eu dou conselho, mas eu não vivo os meus conselhos que eu dou para os outros. Cara, isso é hipocrisia. Não está certo. Nessa questão de pastor, família, Paulo, que não consta que Paulo tinha mulher e filhos, mas ele ensinou bem para isso aí. Eu não sei se ele tivesse mulher e filhos, ele falaria do mesmo jeito. Mas Paulo era um cara que falava inspirado, escrevia inspirado a Timóteo, a Tito, que ele estava discipulando bem chegado. E ele diz aqui, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Noutra parte, ele diz assim, isso está em 1 Timóteo 3. Agora, em 1 Timóteo 5, ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos. Meu Deus, que expressão forte, viu? Perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guarde estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. As cartas pastorais, ela gravam um modelo de vida do sacerdote, do pastor, de tal forma, e ele foi tão fundo nisso, tanto que ele deu a sua própria vida por isso, o Pedro também fez, e assim esses discípulos todos fizeram coisas extraordinárias. E eu caminho agora, queridos, dizendo que a observância desses conselhos bíblicos de Paulo são mandamentos a serem observados como os primeiros mandamentos, o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando você se converte, quando nós aceitamos Jesus e tivemos os nossos pecados perdoados, nós não morremos. Nós continuamos caminhando no mundo. Você continua trabalhando. Você continua sendo provocado e provocando, você continua na mesma coisa, a caminhada é a mesma. Só que agora tem a semente do Espírito Santo aqui dentro. Só que agora tem a consciência despertada. Só que agora tem os olhos abertos. Só que agora você pode enxergar o que os que não se converteram não enxergam. Agora você tem formando em você e crescendo em você um senso de piedade enorme. E você conserva esse senso de piedade trazendo para a compaixão das pessoas. Porque existem os 3 passos, né? Você teve os pecados perdoados, sua culpa foi perdoada. Você teve a graça de Deus que continua te perdoando. E você teve dado a você o Espírito Santo que continua te ensinando. Dia após dia. Não é verdade? Não é assim que caminha? Então eu ando aqui o seguinte, você chega num ponto de estresse tão grande, eu quero agora caminhar mais numa parte mais prática, que eu chamei aqui de estafa mental. Pastor que quer fazer tudo, ele pensa que dá conta de tudo, ele corre atrás de tudo, ele dá muitas horas de manhã, de tarde e de noite. Pastor, via de regra, levanta cedo, especialmente os novos. Acorda às 5 da manhã, toma banho, 6 horas, 7 horas, está no mundo, trabalhando, querendo ver as coisas. Especialmente porque igrejas são 2 situações. É uma extremamente espiritual, chamado o corpo de Cristo, a organização, e o organismo, e tem a organização, que é a coisa material. E o pastor ele toma conta do organismo, corpo de Cristo, e toma conta da organização, coisa material. Esse lado é terrível para tirar a graça, tirar a alegria de pastor. Então, o camarada levanta cedo para construir igreja, levanta cedo para fazer compra de material, levanta cedo para fazer isso. Normalmente, os pastores da Nova Vida, os pastores fazem tudo, né? Bom mesmo são os presbiterianos. Que os presbíteros que fazem as coisas e o pastor só fica na Bíblia aqui, ó. Só fica na palavra. Agora, os outros pastores aí faz tudo. De qualquer forma, vamos permanecer no Pentecoste, tá? Depois que... Isso aí eu tenho na pele.
Engraçado, o Nilton estava comigo naquele tempo. Eu termino de construir a igreja e vou 6 anos depois de levantando 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã na igreja. Nessa correria, está aí todo mundo dando trabalho. E a igreja começou a crescer. Comecei a quebrar a frente, comecei a abrir, comecei a botar cadeira e pregar campanha de jejum e oração, jejum de 40 dias, oração direta. Aqueles lá eram os pentecostais mesmo. Naquele tempo nós éramos pentecostais. E 6 anos depois dessa correria, eu tive uma estafa mental. Eu passei, fui fazer, comecei com aquele negócio, fui no médico doido, ele passou uma droga que eu cheguei na farmácia, o médico, o farmacêutico falou, isso é para o senhor? Eu falei, sim, o médico me passou isso aqui. Ele falou, o senhor vai... Olhou assim, olhou. O farmacêutico falou assim, eu não vou vender isso para o senhor. O senhor não pode tomar esse negócio. O senhor não está doido? Eu falei, cara, mas ele me passou, ele disse que eu estou meio maluco aqui. Foi um psiquiatra, rapaz. Ele disse que psiquiatra é tudo doido. O senhor não pode tomar isso? Eu falei, não posso tomar. Não, então larga aí. Voltei. Eu disse, cara, eu estou orando, Jesus curando todo tipo de doença, Jesus curando canceroso. Naquela época, Deus, o Espírito Santo estava em alta comigo, sabe? Curando tudo. Ó, queridos, vou falar um negócio para vocês. Eu passei com essa estafa mental 2 anos sem fazer o esboço. A minha sorte é que tudo meu era escrito. As minhas mensagens eram escritas. Eu posso nem olhar para elas, mas ela tem que estar escrita, sabe? Aí eu passei a requentar aquelas mensagens. E outra coisa, a mensagem não quer a mesma. Eu olhava o mesmo texto, Jesus dava outra coisa, aí estava tudo bem. A igreja não fechou por causa disso. Mas passei 2 anos, exatamente 2 anos, sem dar conta de fazer um esboço. Continuei na igreja, continuei. Aí as pessoas que tinham a linguinha pequitinha assim, contou para o bispo Roberto. O bispo Roberto me telefona e diz, Antônio, eu estava amanheci hoje aqui lembrando de você e Deus me falou que vocês... Deus me disse que você está na beira de um colapso. Ele falou, pega a tua esposa, sai daí por uns 15 dias, esqueça de tudo. Eu falei, bispo. Eu falei, quem foi que falou? Eu desconfiei de umas pessoas que tinham lá, que andava lendo a minha vida assim. Tu deve ter tocado para eles, olha, o Antônio tá pirado. O Antônio pirou. Ele disse, mas você está jogando pedra? Não. Então tá bom. Durante 2 anos eu não fiz. Naquela época eu falei, o Nilton não era nem diácono. O Nilton nunca foi diácono. Mas eu falei, Nilton, você toma conta da igreja aí, tá? E o Nilton ficou lá, mais uns meninos que tinha lá, uns obreiros bons, sabe? Peguei a Esté e saí feito um maluco por aí. Passei por lá, fui aqui, Sebastião me deu pousada, 1 semana aqui, não foi, Sebastião? Sebastião cuidou de mim aqui. Que, aliás, esse aí é um cuidador de gente, fica cuidando de todo mundo aí. Sebastião tomou conta de mim, daí o discípulo, Sebastião, parei um dia em Vitória, lá estive com o, como é que chama meu santo lá, que hoje está aqui em Juiz de Fora, como é que é? O Ângelo. Estive com o Ângelo em Vitória, aí fui descendo no Brasil, nesse litoral doido aí. Foi numa época que estava SOS Estrada, não tinha estrada no Brasil, tinha um buraco só. Você saía do buraco e entrava no outro. Você procurava qual era o buraco que você não ficava lá dentro, nessa estrada do Brasil. Assim eu fui até Belém, passei 1 mês, 40 dias aí pelo meio do mundo. 45, foi? Você estava me vigiando, hein, cara? Você estava tomando conta de mim, né? Mas uma coisa é você ter... Foi você que telefonou, né? Cara, mas é uma benção. Olha, eu quero dizer para vocês uma coisa. Mesmo você ficando meio doido no ministério, é uma benção de Deus.
É uma bênção de Deus. Não tem nada melhor do que você estar ali se arrebentando todo no ministério. Deixa morrer essa cara. Paulo dizia assim, cada dia morro. Me estou na bênção, apóstolo Paulo. Uma bênção de Deus. Vou te falar um negócio, que coisa linda aquele rapaz. Aí eu voltei, quando eu voltei, a pobrezinha da minha Esther estava meia quadrada, de tanto eu bater em buraco, ela pufo, 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 pufo. A minha Esther. Mas ela não reclamou nada não, sabe? Aí saiu, tal. Eu quero dizer que a estafa pode atingir qualquer pastor que dirige muitas coisas ao mesmo tempo. Olha, cara, você não foi treinado para ser psiquiatra, nem psicólogo, nem terapeuta de nada. Você foi treinado numa profissão. Eu fui treinado para ser bancário, eu fui treinado para mexer com números, com contabilidade. Eu fui treinado para aquilo. Só que eu tive uma coisa que talvez vocês não tiveram, é que eu, desde menino, quando eu descobri Jesus, aos 11 anos de idade, eu colei com a Bíblia. Meu livro era a Bíblia. Eu li várias vezes o Novo Testamento. Eu tinha Romanos de cor, tinha Efésios de cor, tinha João de cor na cabeça, tinha Isaías, tinha a história dos homens de Deus, de José, de Daniel, tudo na cabeça. Hoje é que saiu tudo já. Depois eu estou precisando voltar ao passado, aos velhos tempos. Então, hoje já passou. Isso não me pergunta nada que eu não vou te responder. Mas era desse. Mas a velocidade. A velocidade não é a mesma. Vocês estão me atrapalhando, que eu não estou dando conta de ninguém. Eu sei que durante 2 anos eu passei sem esboçar. A cabeça não conectava mais, não estava mais aquelas... Eu começava aqui um assunto, estava no meio do outro lá. Até hoje eu começo assim mesmo, mas hoje, como eu estou a viver a cores, dá certo. Cara, mas é uma graça, viu? Então, esse é um lado que você precisa vigiar para não passar o que eu passei. Se você perder a memória, quem sabe você... Uma coisa que Deus nunca me deixou perder foi o humor. Humor. Do jeito que eu tiver, Deus me deu humor, sabe? Tá bom? Eu estou com humor. Tá ruim? O que é ruim para mim, por acaso? Eu quero saber o que é ruim. É ruim, mas também já está mal, né? Mas como eu descobri aquela história de Adão, que foi culpar Eva para Deus, eu não falo nada, né? Então, a gente vai caminhando. Eu coloco aqui sobre os ataques. Por exemplo, você passa por diversas dificuldades. Eu vou para as Escrituras e vejo o seguinte. Homens e mulheres de Deus tiveram muito sofrimento e, em resposta ao seu chamado, lutaram exaustivamente contra muitos tipos de coisas. Isaías chamou no capítulo 6, ele disse assim, quando ele viu a glória de Deus, tudo aquilo, ele disse, eu estou perdido. Aí quando Deus disse, quem é que eu envio? Ele disse, eis-me aqui. E aí o anjo do Senhor fez um trabalho com ele terrível, e ele então passou a profetizar. Ele teve aquela experiência fantástica. Agora, a história disse que ele foi morto porque era um profeta de Deus. Então, a gente, literalmente, você dá a vida no trabalho e pode também dar essa vida em sacrifício. Pode acontecer um desastre e você morrer como Paulo, Pedro e tantos outros. E o próprio Senhor Jesus. O Jeremias, ele disse que desejava nunca ter nascido. Todo homem de Deus, gente. Quem eram esses homens? Ele disse nunca deveria ter nascido. Moisés pediu a Deus para tirar o nome dele do livro da vida. Agora, eu paro aqui em Moisés para mostrar para vocês o seguinte. A luta de um pastor não está do lado de fora da igreja e do rebanho.
está do lado de dentro da igreja. Às vezes um pastor, ele sofre com quem ele nunca imaginou. Um líder espiritual, um líder zeloso, você que dirige grupos de vida, que dá crescimento às pessoas, você sofre com pessoa ali que você não imaginou que ia sofrer com ela. Pessoa que você levantou, você que cuidou, você até pagou dívidas dela, você fez tudo, daqui a pouco você não é nada para essa pessoa, ela te entristece e te larga. Então, quem trabalha no reino de Deus, não é para Deus, você trabalha sempre com Deus e com o Espírito Santo. Ao trabalhar, você espere que seja aqui ou ali traído. Não tem como, meu irmão, essa é a função nossa. Quando Moisés chega no deserto, o primeiro embate dele é que faltava água e a turma quisia apedrejá-lo. E ele clama para o Senhor, para o Pai Celestial, e Deus disse, pega esses camaradas aí, os mais idosos, e leva lá naquele lugar, e fale a pedra, aquela rocha. Deus mandou levar homens para testemunhar o poder dele na vida daquele homem, Moisés. Ele podia ter mandado ele ir sozinho, mas eles podiam pensar outra coisa. Ele disse, não, levou um grupo para lá. E naquele dia, Moisés viu que o limite dele chegou e ele clamou para Deus. Mas lá na frente ele teve outro problema. Então, queridos, o nosso problema não está do lado de fora. Eu vou dizer para vocês o seguinte, Satanás, depois de Eva, ele nunca mais atacou um homem cara a cara. Fora Jesus, que lá no monte, ele quis induzir Jesus a muitas coisas erradas. Oferecendo, tentando corromper. Você está vendo que corrupção é um negócio bem antigo? Esses cabras que estão corrompendo aí, estão dentro do processo, né? Satanás quis corromper Jesus, dizendo que dava tudo para ele, que o mundo era dele, que tinha sido dado para ele, que ele dava para quem ele quisesse. Se Jesus adorasse a ele. Porque Jesus estava em carne, ele pensou que era possível dele fazer isso com Jesus. Olha, somente ali você encontra Satanás. Deus te ajude. Isso nunca mais vai passar. Olha, gente, às vezes eu preciso beber água, eu não tomo água aqui e a voz vai embora. Olha, passa vem esses valentes de Deus, o povo vendo o que eles estavam fazendo, porque as pessoas não desconhecem que você está fazendo um trabalho. A pessoa que te dá um problema, que te causa esses estresses, ele não ignora que você está fazendo um trabalho. Ele acha que você podia fazer melhor e não está fazendo certo. Como é que ele pensava que você devia fazer? Tem sujeito que acha que você tem que fazer o que ele pensa. E ele não foi chamado para fazer nada. Quando Neemias foi construir Jerusalém, quem lutou contra ele não foram os ímpios, não foram os indivíduos de lá. Aqueles indivíduos que conheciam tudo. Nunca espere as pessoas que são usadas para te atormentar ou para melhorar, são a bênção na sua vida para você se humilhar e se chegar mais para Deus. Às vezes você está se afastando aqui, achando que você é o tal mesmo, e Deus permite que essas tribulações venham, e você diz que, olha, que todo lugar é perto do Senhor. Deus nos quer, sacerdotes, mais perto dele do que de certas pessoas. Se você está mais perto de Deus, você pode abençoar essas pessoas. Se você se afasta um pouquinho da comunhão com Deus, da oração, e se estriba no que você está fazendo, no seu conhecimento, às vezes você fica muito ilustrado, você passa a ser muito sabido, e aí você não precisa tanto de Deus. Aí chega essas pessoas para te alinhar. Umas são verdades, outras não tanto. Essa é a minha colocação aqui. Às vezes tem cara que é gratuito mesmo. Agora, todas elas que vêm te pisar, é uma influência de Satanás. Não são possessas por Satanás, mas são influenciadas por uma coisa maligna. Ou usando as coisas, os seus defeitos de caráter, usando a sua fraqueza de personalidade, usando aquele indivíduo fraco que ele tem para
prejudicar um chamado, porque a pessoa que te persegue, ela não pensa no que você já fez, no que você vai fazer. Ela pensa naquele momento, no aqui e agora e na conveniência dela, dessa pessoa. Então, nessa chamada, precisa... Uma coisa que eu vou sempre bater na minha vida e junto com os meus pastores é a questão de humildade. Pelo amor de Deus, não deixe a arrogância tomar conta de você e não deixe o seu pé se afastar da comunhão com Deus. Se você estiver perto de Deus todo o tempo, você vai analisar sobre Jesus. Toda vez que você tiver que tomar uma atitude conflituosa, você pensará como é que Jesus tomaria aquela atitude, para você não fazer como você acha que deve, mas como o Senhor Jesus nunca deu a resposta afrontosa que os indivíduos falavam, mas deu sempre a resposta que o indivíduo precisava ouvir. Lembra de Nicodemos? Eu posso voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus disse, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino. Jesus responde o que o cara precisa ouvir, não o que ele merece. Anota isso para você. Responder o que merece é uma coisa, responder o que precisa é outra coisa. E o pastor responde sempre o que a pessoa precisa, não o que ela merece. Se for o que ela merece, você vai ter muito argumento. Mas você não precisa disso, tá? Então, eu vou lendo aqui, né? Jonas foi o cara que mais brigou. Ele queria ver os ninivitas assados, esfacelados, acabados. Mas porque o Senhor insistiu e botou moral em cima de Jonas, ele fez o que fez, e aquela cidade durou, sabe quanto, irmão? 100 anos. 100 anos depois, aquela cidade foi lavada. Nínive não existe, nem as ruínas dela hoje, direito. Mas aquela geração foi salva pela pregação de Jonas. E aquele rei botou até os burros para jejuar. Se eles não fossem piores do que aqueles burros, né? Olha, um homem de Deus faz o que Deus manda, tá? E nós sabemos muito bem o que é que Deus nos mandou fazer. Você pode até querer morrer. Não tem a menor importância isso aí, não, sabe? Mas continua fazendo o que Deus manda que dá certo, cara. E você não vai morrer antes da hora. Pode ter certeza disso. Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse, eu estou angustiado até a morte. Vocês já experimentaram o que é uma angústia? Eu não vou esticar o assunto, mas eu, recentemente, uns tempos desses, eu experimentei. Nunca sabia o que era angústia. Angustiado, angustiar. Estado de angústia é uma coisa, não queira saber. Porque você ama, você dá a sua vida, você traz, você luta para uma pessoa crescer e dar certo. Ele pode te cuspir na cara e você não tem nem um lenço para limpar. Desculpe aqui o catarro dele. Então, você tem que cultivar dentro de você um senso de perdão tão grande, meditando sobre Jesus. Porque se você não perdoar, você vai ficar carregando a caveira do ofensor nas costas o resto da vida. Você vai sendo carregando com a culpa das mentiras, das falsidades. Essa é a função nossa, é ter que... Olha, meus queridos irmãos, para se vencer e chegar até aqui, o modelo é Jesus Cristo. Chama Jesus Cristo é o meu modelo. Esse Jesus que desceu da glória do Pai, morreu por mim e por você, é o meu modelo de ministério. Mas você vai dizer, você faz que nem Jesus? Eu não chego nem perto, meu irmão. Eu sou candidato a servo dele, lá distante. Estou rasgando aqui para não perder ele de vista aqui, ó. Não perder a trilha. Eu posso até perder a trilha, mas o rumo eu não perco. Nunca perca o rumo. Se você não perder o rumo, você vai acabar chegando na porta, ó, e passando, tá? Deixa eu chegar no final. Isso aqui vai até na hora do almoço, né? Que não tem ninguém para me monitorar aqui, não? É o seguinte, eu digo aqui uma coisinha que eu queria só... Porque eu estou pulando muita coisa aqui, mas vocês vão receber isso. Se você quiser, talvez você nem queira, né?
Olha, nós temos que tentar evitar carregar uma tristeza profunda no nosso coração, porque o rebanho vê. E você passa a tristeza para a igreja, para o rebanho. O rebanho não merece. Gente, rebanho é rebanho, pelo amor de Deus, lembre sempre disso, tá? Dentro do rebanho tem uns bodinhos que te dá cabeçada, mas é rebanho, cara. Não se importa com isso, não. Vai ter muito bodinho no meio do rebanho e dando cabeçada. Aleluia. Jesus morreu por ele também, por esses bodinhos aí. Entendeu? Olha, eu pergunto como liderar com a alma totalmente vazia, sem gozo daquela paz, a paz do sucesso. Por exemplo, você pode construir uma bela de uma igreja, você pode estar bem, mas quando uma coisa dessa bate, tudo isso vira nada para você. Se você foi bem sucedido até aqui, mas o teu sucesso não serve para você. Seu sucesso serve para outros, para as outras pessoas. Usufruir do bem que você, pela graça de Deus, pôde fazer. E fez por quê? Fez porque você tinha dever de fazer, você tinha mais inteligência, você tinha mais os encaixes da inteligência para fazer daquele jeito. Porque tem gente que pega um barraco e transforma num palácio, e tem quem pega um barraco e morre no barraco, numa favela, porque não tem atitude, não tem ação. Você pode ser um desses pastores que tem... Você não me estraga tudo aqui não, porque eu ainda vou ler alguma coisa aqui, tá? Está tudo da graça e no poder. Então, eu derramei minha água aqui. O que vocês estão rindo é por causa disso, né? Tudo bem, querido. Eu tenho aqui uma garrafa. Para mim. É a benção, né? Tem esses chorates por perto. O gozo da alegria, o prazer de servir a Deus, do jeito que for, dá força para a gente, dá inspiração para a gente, traz lances de sabedoria que você nunca buscou, nunca achou, nada. Tem coisas extraordinárias quando você dirige a igreja com alegria. Agora, evite dirigir a igreja gemendo na frente do povo, reclamando. Porque não reclama do povo, porque o povo, quando aparece na igreja, já é um milagre de Deus. Aparecer na igreja para te escutar é um milagre de Deus. Porque às vezes você grita muito, você erra português, você tem professor de português, eu, por exemplo, erro muito português, então as pessoas vêm lá e ainda te escutam e ainda sai dando glória a Deus. Você não deu glória a Deus, aquela pessoa que te escutou deu. Não reclame do povo. Nós sofremos numa causa tão perfeita, tão maravilhosa. Qualquer pessoa que chega na igreja diz aleluia, Jesus. Eu não sei quem estava lá já comigo, se o Nilton já estava aqui. Quando nós inauguramos Brasília, irmãos, 540 lugares, o auditório aqui embaixo, no plano piloto, você tem 500 e tantos lugares lotadinhos. É orar muito, tá? Você tem que ser crente de verdade para buscar Deus, o Espírito Santo mandar. Aí acabamos de inaugurar a igreja, nem um terço dela estava ocupado. Eu chegava ali na frente daquele povo, eu fazia o louvor, fazia tudo. Eu não sou músico, não toco nada, eu só sou entoado, sabe? Eu não perco muito. Mas violão é o seguinte, quando muda a marcha, eu vou reto, sabe? É um problema, sabe? Não sei. Aí o que acontece? Aí eu orava, eu digo, Senhor Jesus, cada lugar vazio aqui, bota um anjo ali. Aí eu pregava para aqueles anjos, aquele banco vazio estava cheio, lotado para mim, sabe? Lotado. Eu pregava com a igreja lotada de gente. Que só tinha uns pouquinhos aqui na frente, sabe? Mas aquela carreira de banco. Porque antes de terminar a igreja, eu comprei esses bancos em Curitiba, banco próprio de igreja, sabe? Eu achei melhor do que cadeira. Estão lá há quase 30 anos, não estragou nenhum ainda. É o melhor. Aí, depois não é que Deus me encheu de anjo invisível e agora de anjo invisível. Visíveis. São pessoas. Aí acabou, encheu tanto que tinha que encher os corredores de cadeira, encher a frente de cadeira.
Porque Deus escuta você orar. E eu pregava alegre. Vazio, mas eu estou rindo para aqueles bancos. Aleluia, Jesus. Que maravilha estar aqui. Pregava para aqueles irmãos que eu não estava enxergando ali. Agora, você chega aquele pouquinho, você ainda briga. Mas vocês não vêm na igreja. O irmão está lá, seu cabeçudo. Os irmãos estão lá. Olha, quem briga com um membro da igreja não tem um pingo de juízo, sabe? Não é um lanche inteligente, tá? Diga para o pessoal vir à igreja. Irmão, traga o seu vizinho. E aí você vai orar para Jesus, o Espírito Santo te inspirar, que você quer dar umas frases soltas para eles, daquelas que derrubam o homem lá no campo. Bobagem. Você ora para o Espírito Santo te dar inspiração, para abençoar aquele vizinho que o irmãozinho trouxe. Ele trouxe dizendo que você é uma bênção. Aí você briga com a igreja, ele vai dizer que não é. Agora, na caminhada, a gente precisa de diálogo, de ter amigo. O pastor Filemon, lá na Ceilândia, ele dirige um grupo de pastores, de pastoreio de pastores, que nós já conhecemos, isso existe muito por aí, pastoreio de pastores. E ele continua com esse grupo, não sei qual é a frequência dele, e curando pastores feridos. E eu falo nessa apostila aqui sobre um pastor de Belo Horizonte, o Jorge Linhares, agora eu falo o nome dele, que é um grande sujeito, amigo da gente, que criou um ministério lá para curar filhos de pastores. Os meninos são expulsos das igrejas, porque filho de pastor é normal, ele não podia ser normal, ele é tratado como se ele fosse anormal. E aí os meninos saem da igreja, são moleques talentosos, moleques criados ali, a semente do evangelho está no coraçãozinho dele, e o pai, aquela loucura e o envolvido, por falhas de estratégia de criar filho, de educar filho na igreja, o filho caiu no mundão, foi para lá e tal. Então esse Jorge Linhares criou esse ministério, e a igreja dele, da vez que eu conheci, que estive lá, estava cheio de jovens, uma juventude talentosa, toca bem, tudo, já todo atrapalhado, cabelo todo esquisito e tal. Ele, do jeito que vem, com tatuagem, brinco na orelha. Então o Jorge criou o ministério, porque o cara é tão machucado dentro da igreja, que quando ele sai, ele extrapola. Ele bota logo tatuagem, vai experimentar se fumar uma maconha, dá certo, depois descobre que tudo isso é besteira. Você pensa que não tem filho de pastor aí fumando maconha? Pois é. O que é que acontece? Às vezes o cara é tratado como ET, como se não fosse normal. O pai não deu conta de segurar, a mãe não deu conta, porque ele sofre pressão do mundo, a pressão da igreja e a pressão dos pais, quando sofre. Às vezes o pai fica naquela corda bamba com os filhos. Gente, cuidado com os nossos filhos. A ordem dessas coisas nossas de cada dia é: Deus está no primeiro lugar da minha vida. Fora Deus não existe nada. Depois vem a minha família. Se eu não cuidar da minha mulher e dos meus filhos, em segunda prioridade, depois do reino de Deus, é minha mulher e minhas filhas. Eu não tenho muito para falar disso, porque eu eduquei minhas filhas no Evangelho sem ser pastor, não era pastor. E quando eu assumi aquela igreja, elas já estavam com a formação cimentada. Minhas filhas, eu poderia morrer, que elas continuariam a vida cristã normal, num crescente. Mas eu dei sorte, mas não é que vocês, a maioria jovens aqui, que os filhos estão nascendo, crescendo agora. Criança é um ser inteligente. 2, 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, está percebendo tudo. É aquele que eu falei. Cuide dos seus filhos da igreja, para depois você não ter tristeza de ter os filhos dos outros da igreja e os seus fora da igreja. Entendeu? Então eu tenho essa observação sobre o ativismo do pastor, né? Essa correria, essa vida louca que a gente leva. Tem um comentário aqui do pastor Paul Triple, Vocação Perigosa, que você já deve ter lido aí nos livros dele, os tremendos desafios do ministério pastoral. Eu copiei dele. A batalha
fundamental do ministério pastoral não é com os valores inconstantes da cultura circundante. Não é a luta com pessoas resistentes que não parece estimar, diz ele, o evangelho. Não é a luta pelo sucesso dos ministérios da igreja. E não é a luta constante por recursos e pessoas para atingir o alvo da missão. Não. A guerra do pastorado é uma guerra profundamente pessoal. Ela é lutada no terreno do coração do pastor. É uma guerra de valores, alianças, motivações. Ela diz respeito a desejos sutis e sonhos fundamentais. Essa guerra é a maior ameaça para todo pastor. É uma guerra em que os pastores ignoram ingenuamente ou se esquecem de rapidamente em meio ao ativismo do ministério da igreja local. Existem exemplos na vida de grandes homens de Deus que passaram momentos conflituosos e perigosos, como Moisés, eu já disse aqui, no deserto. Ele disse, eu não posso levar todo este povo, porque é muito pesado para mim. E assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixes ver o mal. Ele pediu para Deus matar ele, se Deus tivesse gostado mesmo dele, se Deus amasse ele. Que pedido doido, né? Se o Senhor achou graça diante de mim nos seus olhos, mate-me. E não me deixe ver o mal. Impressionante, né? Eu fico observando esse texto que é escrito aqui. O profeta Elias, meus irmãos, depois de matar 850 falsos profetas de Baal, e uma mulher, olha só, mulher é negócio perigoso. Você fica esperto, não. Então, Jezabel levanta contra ele. Ele sai correndo até sair do território de Israel. E chega lá, pede a morte. Pede Deus para matar ele. Eu quero dizer o seguinte, Deus nunca matou ninguém que sai correndo da obra dele. E Deus também não permite. Deus faz ele levantar o sujeito e fazer ele dar fruto, ainda muitos frutos, sabe? Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com todos os grandes homens de Deus, com José. Então, esses homens que carregam o peso do sacerdócio, às vezes passa por momentos de vazios e de insegurança tão grande. Agora, onde é que está a causa? A causa sabemos. Qual era a forma dele se proteger um pouco? É exatamente a forma que está faltando hoje na minha vida e na sua. É ter um sujeito com maturidade suficientemente para você abraçar esse camarada, estar com ele, orar com ele e dizer, rapaz, eu estou assim, assim, assim. Ora por mim, ele ora por você. Aí ele está também no bagaço, te perde, você ora por ele. Caminhar juntos. Porque a maioria do sofrimento de um pastor, a esposa dele não pode nem sequer passar perto. Para poder não também se desesperar, porque ela ama esse marido. Ela ama esse homem. Se ele compartilhar com ela, ela odeia a igreja, vai odiar as pessoas. Mulher é muito mais sensível do que homem. E quase que eu vou dizer, muito mais inteligente. Mas deixa isso para lá. Inteligente não posso jurar, mas perspicaz eu garanto. Que elas são. Elas veem muito mais, mas são mais perspicazes. O pastor Lyndon Júnior, ele disse, Pastores em Risco, em sua obra, ele encontra uma estatística doida aqui. Vocês já viram isso, né, gente? Ele diz assim, 80% dos pastores consideram o ministério pastoral, que o ministério afeta suas famílias negativamente. O sangue de Jesus tem poder nesse negócio aí. Se o meu ministério afetar negativamente a minha mulher e minhas filhas,
Aí eu vou fazer como Moisés, o Senhor me mate, me tira daqui, me leva. Só que ele dá uma estatística de 80%. Mas é coisa demais, né, Valmir? Muita coisa, né? Se dissesse 10%, Valmir, 20%, eu ia até... Mas quando eu falo com Jorge Linhares, que cuida de filhos de pastores, revoltados com a igreja, que ele está discipulando, resgatando de novo essas vidas, eu posso começar a pensar nesse negócio aqui. Ele diz que 33% estar no ministério é claramente um risco para as famílias. E 75% ele diz que é um risco para as famílias. 33% é um risco para as famílias. O risco é de 100% para mim. Desde que o pastor sai. Quando o pastor entra no ministério, ele não entra sozinho. Ele entra com a família. Agora, quem recebe a influência e os ataques de Satanás é ele direto e os filhos por rebate. 75% relata, pelo menos uma vez na vida, uma crise importante relacionada a estresse. A estresse, o pastor que nunca teve um estresse, dê glórias a Deus, porque você fatalmente vai ter. Você vai ter um estresse. Se você não tiver estresse, você está nem aí para o resto, mas... Você não é feito de plástico, nem de nada imaterial. Entendeu? 50% sentem-se incapazes de satisfazer as necessidades da família. Esse aqui eu aumento. Esse aqui eu vou para os 80%. Porque eu vou te contar um negócio. Pastor que se sente hábito, capaz de fazer tudo, ele já está perdendo. Ele já está correndo grande risco. Todo indivíduo que se sente capaz, ele está na linha do perigo. Não existe nos mistérios do ministério absoluto, indivíduo capaz, indivíduo pronto, indivíduo, eu sei fazer isso. Você sabe fazer uma mensagem, meu irmão, você sabe escrever uma carta, você sabe fazer uma oração, você sabe chegar aqui e arrebatar todo mundo com um verbo. Você não sabe influenciar com a unção do Espírito Santo tudo que está lá dentro das pessoas. Se o Espírito Santo não te usar, não ungir essas frases que vêm do altar, você não é nada, você não faz nada. Agora, eu aproveitando isso aqui, contar uma historinha. Em 86, José Sarney, era presidente da República, e foi chamada pelo ministro da Agricultura para uma comemoração das festas das 70 mil toneladas de grão, 70 milhões de toneladas de grão que o Brasil produziu, cujo ministro da Agricultura era Iris Rezende, um presbiteriano decente lá de Goiânia. E o Sarney fez um discurso tão bíblico, sem abrir a palavra da Bíblia. Ele chegou lá e ele falou sobre Jesus Cristo, que sentado ao chão, escrevia na terra uma palavra. Tudo que se tem que esse homem escreveu foi aquele risco no chão, que não existe mais. E dissertou sobre Jesus. E só viu os irmãozinhos ali, aleluia, outras irmãzinhas pipocando lá, dando glória, falando em línguas e o poder descendo. Aí chegou para mim e disse: qual é a igreja que ele frequenta, pastor Antônio? Eu falei: irmã, deixa para lá, depois eu te falo. Você não pode frequentar a igreja que ele frequenta. Os terreiros brabos de Macumba lá do Maranhão. Eu falei: deixa para lá. Olha, é o seguinte, meus irmãos, fazer discurso bem feito. Meus irmãos, vamos vigiar. O que funciona é o que o Espírito Santo fala. Do jeito que ele fala, como ele quer falar. Quando o Espírito Santo fala, ele cata todas as necessidades do auditório. Quando o homem fala, ele cata todo o intelecto do auditório. Mas as feridas da alma, ele não chega perto. Termina o discurso dele, aquelas pessoas continuam do mesmo jeito.
ou piores do que o discurso. Agora, quanto ao intelecto, isso é um grande pensador, um grande homem. Nós precisamos de vigiar mesmo, tá? Nessa questão. Nunca. Aqui ele disse que essa grande parte se acha, quer dizer, se sentem insatisfeitos, incapazes de satisfazer a necessidade da função. 90 sentem que não estão adequadamente treinadas para liderar com as exigências do ministério. Esse aqui está correto. Eu já vou dizer que é 100% mesmo. Disse 90% e foi modesto aqui. Entendeu? Foi muito piedoso. 25% das esposas de pastores veem a agenda do trabalho do marido como uma fonte de conflito. E essa é a verdade. Todos nós. Elas têm programa e nós não podemos acompanhar. Elas têm um sonho e nós não podemos acompanhar. E nós não podemos ir nem nas nossas pescarias, que é uma maravilha, sabe? Por causa das nossas agendas. E isso elas não importam, elas até deixam. Mas nas agendas delas nós não conseguimos conciliar. Entendeu? Isso aqui está certo. 70% não tem alguém que considere um amigo próximo para fazer aquilo que eu disse aqui. Tem uma coisinha aqui, diz, nossa, vamos orar para o meu irmão aqui, porque ele está num conflito danado e tal. Quero falar isso para a esposa. Orar pelo pastor que está numa situação fragilizada. A esposa, minha irmã, vamos orar. Eu falando, lá no WhatsApp, naquele zap, no grupo do WhatsApp de 3.000 pessoas, olha, temos que orar. Orar para a família do pastor tal. Daqui a pouco o cara está no final do poço. Antes que ele pense, ele já pediu demissão, né? Já foi embora. O antídoto. Eu coloquei aqui uma coisa aqui, mas também isso aqui é cópia de uma obra. Ele diz assim, os pais do deserto iam para o ermo, porque a simplicidade da vida ali oferecia poucas distrações. Olha, é um problema esse negócio desses nos sociais que entra aí, desse YouTube, como é que chama outro bicho aí? Facebook. Isso é uma tribulação. Foi uma invenção que tem muito espírito maligno metido no meio disso aí. Olha, eles se aquietavam em qualquer exigência e abriam os ouvidos à voz do Senhor. Nos arraiais silenciosos, dedicavam-se à oração e à reconexão com Deus. Então, quando se sentiam revigorados, voltavam a ensinar, a aconselhar, tomar decisões espirituais e prover cuidado pastoral. No devido tempo, voltava ao deserto para outro período de revigoramento. Essa oscilação entre o deserto e o ministério é um padrão inegociável para o ocupante do cargo pastoral hoje. O bispo Roberto diz assim, Antônio, periodicamente sai a 15 dias com a sua esposa e se desliga de tudo para você recobrar forças do ministério. Contaram para o bispo Roberto que eu passava o dia inteiro da noite por tudo quanto era lugar e era hospital e que eu estava ficando doido. Ele me manda sair periodicamente assim. Bispo Roberto, saudosa memória, um homem sábio. Eu tentei fazer isso, eu saí 45 dias com a Esther, mas nunca mais saí esses 15 dias que o bispo Roberto me mandou. Eu fui exagerado, eu radicalizei a ordem dele. Depois eu fui relaxando. Ainda hoje eu não estou muito normal não, tá? Segundo Wayne Cardoso, andando com um tanque vazio. Todos vocês já leram esse livro, né? Muitas vezes seu futuro será mantido sob custódia na simplicidade de uma caminhada diária com Deus. A descoberta de um potencial oculto estará gentilmente
impressa dentro das páginas da palavra. Quando a gente se recolhe com Deus, a gente recarrega a nossa alma, a nossa vida. Embora o caminho à sua frente possa ser nebuloso e escuro, a estrada sob seus pés será iluminada, sempre iluminada por uma luz calorosa e firme. Quando ocorrem esses recolhimentos com o Senhor em oração. Entretanto, sem a caminhada, sem a luz, o amanhã pode parecer mais escuro do que jamais imaginamos e do que estamos vivendo hoje. Saber qual é o remédio não necessariamente realiza a cura. A diferença ocorre quando se aplica a ele. Ler o cardápio não enche o estômago nem mata a fome. Queridos, isso aqui serve para eu enquadrar a minha vida pessoal. Porque eu sou muito de ver, sou muito de agir, sou muito de trabalhar, sabendo que dependo cada passo do Senhor. A minha saída foi a oração contínua. Sento na mesa, orando. Entro no carro, falando com meu Jesus. Caminho, uma reflexão e uma cabeça mais ligada ao Senhor, à palavra dele e às pessoas. É o que tem me alimentado, é o que tem me feito vir até aqui. Mesmo assim, errando aqui e acertando ali. Graças a Deus no ministério, acertei muito mais, e muito mais mesmo, mas errei bastante. E os meus erros são todos eles evidentes, de forma que eu pago caro à vista de todos os que me estão cercando e que me conhecem. Meus pastores, minha esposa, minhas filhas, meus irmãos mais chegados, o corpo ministerial, vê que eu errei. E que eu não sou perfeito, mas que eu estudo essas coisas, conheço essas coisas, luto para praticá-la. Isso eu faço. Eu faço. Que Deus possa ajudar você num lance de disciplina pessoal profundo e de dependência 100% dele, do Senhor, do dono da obra, meditando em Jesus Cristo e vendo os exemplos do passado de homens de Deus que lutaram pelo Evangelho, acertaram muito e erraram. Esses erros nossos do dia a dia, quer seja administrativo, quer seja eclesiástico, não nos condena ao inferno, mas dificulta um pouco a nossa trajetória e nos traz um abatimento muito grande, porque dentro de nós está uma dose profunda do amor de Deus pelas pessoas. E toda luta leva a dores muito profundas, dores profundas no nosso interior. E a gente não precisa dessas dores. Nós precisamos de alegria para passar alegria para o povo de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, eu quero meu Senhor Jesus. Oh, meu Jesus. Como eu dependo, como eu preciso, como cada um aqui precisa, Jesus, de estar encharcado, Jesus, da Tua presença. Porque, meu Senhor, nós temos consciência de que a luta continua, a incompreensão vai continuar. O nosso campo, Senhor, não é no céu, é na terra. E aqui nós temos muitas lutas. Eu peço que o Espírito Santo nos encharque de sabedoria, de jeito de ser e de agir, ó Deus, adequado, de modo que a nossa família, ó Deus, não se entristeça e venha perecer de alguma forma, mesmo ganhando a salvação, mas perdendo espaços em que a adoração e o louvor poderia ser mais intenso. Guarda, Jesus, os ministérios destes homens e destas mulheres, Jesus, para que há uma candeia acesa sempre, há um fogo, há um calor, Senhor Jesus, de modo que as pessoas de fora o sintam, que há algo diferente e algo muito importante na vida dele, na vida dela. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me conserve em vida
o necessário para continuar conversando com os teus filhos e conversando com estas cabeças que foram objetos da imposição de mãos, ministrando sobre elas o sacerdócio. Ó Deus, cercadas e ungidas pelo Espírito Santo para esse serviço. Jesus, que em tempo algum, nenhum desses aqui, Senhor, olhe para trás. Ou se não venha parar no caminho e dizer, não dá mais. Não, vai sempre dar. O Espírito Santo aqueça esses corações de modo que cada um aqui possa dizer, eu vou fazer. Deus está comigo e Deus não me deixe parar. Deus não deixa. Não permita que o teu filho, que a tua filha, em momentos de grandes decepções, olhe para a pessoa, mas olhe para ti. Deus, as pessoas, somos todos nós falhos, mas o Senhor é perfeito. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos comprou e nos levantou para fazer um trabalho diferente. E incomum. O Senhor está à direita do Pai. E o corpo do Senhor, igreja, está aqui. Que nós, Senhor, como células vivas, atuantes deste corpo, sejamos alimentados pelo Espírito do Senhor abundantemente. De modo que o convencimento não seja apenas, ó Deus, uma influência, mas um motor que nos faça andar. Em nome de Jesus eu oro, eu abençoo as vidas dos meus irmãos. Oh Deus, todos aqui como meus filhos, meus companheiros, essas vidas aqui, Deus, como se estivessem todos comigo, Senhor, naquele tapete. Eu abraçado a estas vidas. Deus, que gozo, que alegria do Espírito Santo. Ter esses homens aqui, essas mulheres, cheios do teu Espírito, escutando estas palavras. Nenhuma decepção, nenhuma angústia vai fazer esse homem, essa mulher, oh Deus, encruar, parar, blasfemar. Não, Deus, que ninguém aqui vai dizer, tire a minha vida. Não, Deus, que não deixe que isso aconteça. Mas que todos aqui possam dizer, eis-me aqui, Senhor, arregimenta-me para fazer muito mais do que fiz até agora. Não, Deus, que as famílias dos meus pastores sejam famílias maravilhosas, cheias de frutos. Mesmo aqueles, Jesus, que já sofreram decepção, aqueles que sofreram cobranças sem dever nada. Deus, guarde a família dos meus pastores. Guarde essas mulheres que choram com o marido, que sentem a dor do marido muito mais do que ele. Essas mulheres, Jesus, que acompanham o dia a dia, a luta de cada dia. Deus, pois cada dia o trabalho só faz é aumentar, ele não diminui. É mais trabalho. Assim, meu Deus, que o trabalho não seja uma angústia, mas seja uma alegria, sabendo que o galardão da glória está nas tuas mãos para dar àqueles que estão contigo no serviço e na luta. O Senhor disse, tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Nós estamos vencendo pelo Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, eu agradeço essa hora e abençoo os teus filhos. Meu Deus, eu abençoo os teus filhos com longevidade ministerial. Eu abençoo os teus filhos com garra espiritual. Eu abençoo os teus filhos com o que o Senhor passou para mim. O Senhor me disse que faria prosperar tudo que eu pusesse a mão para fazer. E está lá, eu vejo essa prosperidade andando na vida dos meus pastores. Que aqui seja assim, Deus. Cada um aqui prospere, cresçam, ninguém se angustie. A crise é do mundo, não é da igreja. Que o poder do Senhor repouse sobre meus irmãos, agora e sempre. Amém. Amém.